Para divulgar é preciso tecnologia. E assim. Se paisanas do céu puder desfrutar, se doramas fortes
Bom dia, irmãos, amigos, que a graça e a doce paz de Jesus esteja com cada um de vocês esta manhã, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que nesse tempo onde podemos nos reunir, mesmo à distância, podemos aqui juntos aprender um pouco mais daquilo que Jesus deseja ensinar ao seu povo, ensinar a cada um de nós, a cada família representada. Por isso, neste tempo que estaremos juntos, chame a sua família, o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, se ajuntem ali, né, e experimente um pouco essa comunhão com Deus através da sua palavra, através da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Caiabu, que tem realizado as nossas lives e com certeza tem nos abençoado, como tem abençoado também muitas outras pessoas que estão próximos de nós. Amém, querido? Louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu amor, né, dispensado nesse tempo permitido pelo Senhor aqui, juntos reunidos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17, Efésios capítulo 5, do versículo 17 até o 33. Efésios capítulo 5, versículo 17 até o 33. Todos acharam? Amém? Misericórdia. EBD, conseguiram aí localizar o texto? O texto diz assim ao nosso coração. Efésios 5, do 17 ao 33. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, cânticos e hinos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se a uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois somos. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Amém? Estamos iniciando o nosso mês de maio, hoje é o dia 3 de maio de 2020, e esse mês é dedicado em especial, né, à família, a nossa família, as famílias que estão representando a Igreja de Jesus, mas também todas as famílias. Então nós iremos nesse mês, se Deus nos permitir, tratar sempre assuntos, né, pertinentes à família,
a questão atual, o qual estamos vivendo, né? Essa questão do isolamento. Enfim, irmãos e amigos, nós vamos aqui reportar um pouco o que significa a família e o que ela é para Deus, mas também para a sociedade em qual estamos vivendo. E eu quero deixar aqui 2 textos que nós lemos aqui, que a família ela precisa, como nós vimos aqui no versículo 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Eu quero deixar uma indagação no seu coração. Qual é a vontade do Senhor para a sua família? O que Deus deseja trabalhar de concreto e necessário nesse tempo? E aqui no versículo 20, nos fala a tônica, então, da nossa compreensão, como Deus deseja que nós vivamos em família, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, agradeça pela sua família, agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua esposa, pelo seu marido. Seja feliz no seio dessa família, busque sempre a integridade, a mutualidade, busque a compreensão. Eu sei que os dias são difíceis, e são mesmo, mas aqui está dizendo que nós precisamos não ser insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e, consequentemente, para a nossa família também. Amém, queridos? Que esse momento, né, que estamos vivendo, não sejamos insensatos, mas procuremos saber a vontade do Senhor para a nossa vida, o nosso coração. Não nos entreguemos às nossas vontades, sejamos tranquilos e esperando no Senhor todas as coisas. Amém? Vamos orar, colocar esse motivo que Deus colocou no nosso coração como igreja, de pensarmos um pouco sobre família neste mês, e peço a Deus que Deus restaure, né? Não só a minha família, mas como todas as famílias do próprio Brasil, né? De Caiabu, do município, da cidade de Prudente, enfim, de todas as pessoas que amamos, que queremos bem, e é óbvio que isso é o desejo de Deus para esse tempo. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos agora, colocando essa EBD diante do Senhor, diante da Igreja de Jesus aqui representada. Pai, nós estamos diante do Senhor agora, com nosso coração, ó Pai, talvez triste, abatido, preocupado com tudo que está acontecendo. Talvez ainda não há uma compreensão exata daquilo que se deva fazer. Por isso nós estamos nesta escola bíblica dominical, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a adorá-lo, ó Pai, e a louvá-lo em espírito e verdade. Estamos no mês da família. Esse mês eu creio que é um mês especial para a nossa igreja, para as pessoas que estão nos ouvindo. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja na nossa família. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, que são tantos. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. E assim, ó Deus, nós tenhamos a centralidade de Jesus como Salvador e Senhor nosso. Pai, obrigado por esta EBD permitida pelo Senhor. Alcance, ó Deus, os corações que necessitam. Fale, Senhor, abertamente e livremente, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente. E que nós, ó Deus, tenhamos como um barro, nós sejamos como um barro na mão do oleiro. Transforma, Senhor, a nossa vida para o louvor da sua glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Louvado seja o Senhor. Cantemos o hino de número 60. Cantemos o hino de número 60 do cantor cristão, que fala da saudação ao nosso Senhor Jesus. Hino de número 60 do cantor cristão, que fala da nossa adoração ao Senhor Jesus. Vamos cantar então? Todos prontos? Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória, coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória, coroa, ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória, coroai. Amém? Louvamos ao nosso Deus. Essa semana nós tivemos 2 aniversariantes, da irmã Angélica e também do irmão Gilmar. Mas também hoje é o aniversário da irmã Maria Rosa. A nossa irmã Maria Rosa completa também mais um ano de vida. E vamos orar colocando essas vidas diante do Senhor, para que eles compreendam a necessidade de estar sempre próximo de Jesus, né? E agradecer, né? Por mais um ano concedido por Deus a eles, a cada um deles, né? A Angélica, o Gilmar, a Maria Rosa. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, os guarde, os proteja, lhes dê discernimento da sua palavra. Vamos orar então por esses 3 irmãos, colocando esses 3 irmãos diante do Senhor, agradecendo pela vida deles, né? Para que eles estejam alegres, né, diante do Senhor agora, porque mais uma vez o Senhor permitiu a eles, né, mais um ano de vida e de alegria na sua presença. Vamos orar mais nesse tempo, agradecendo pela vida deles. Pai, mais uma vez a tua bondade, ó Deus, tem nos alcançado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado nesse tempo, o Senhor tem permitido a nós a vivermos, porque o Senhor é o Deus da vida.
E o Senhor permite, ó Deus, aos meus irmãos, Gilmar, Angélica e Maria Rosa, ó Deus, a graça, ó Deus, da vida, permitido pelo Senhor. Nós aqui estamos alegres com eles, ó Pai, pela vida deles, que o Senhor continue, ó Deus, a sustentá-los, ó Deus, a livrá-los, ó Pai, do mal, que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Mas que também eles, ó Pai, possam ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, ali assistido a cada um deles. O Senhor também os alcance também, lhes dê a paz, lhes dê, Senhor, saúde, e que eles retribuam isso ao Senhor através das suas vidas, ó Pai, louvando e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Que eles jamais, ó Deus, se esqueçam do Senhor e que o Senhor continue a sustentá-los, ó Pai, a ampará-los, mas acima de tudo, ó Deus, dando a eles a alegria da salvação. Muito obrigado pela vida deles na nossa igreja e que num breve tempo, ó Deus, nós estaremos juntos novamente, abraçando-os, ó Pai, e agradecendo pela vida deles. E não só deles, mas com cada vida que ali está representando a nossa igreja. Obrigado por tudo, obrigado por essa EBD, obrigado pelo hino que cantamos, obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo, estão, ó Deus, ouvindo, não a minha voz, mas a voz do Senhor. Prepara-nos, ó Deus, o nosso coração, para que agora nós estejamos quietos, ó Deus, esperando pela Tua voz, que nenhuma distração, nenhum problema, ó Deus, atrapalhe a nossa comunhão contigo agora, e que haja o seu favor não só na minha vida, não só na vida da minha família, mas na vida de todas as famílias que estão aqui nos assistindo esta manhã. Prepara-nos, ó Deus, o nosso coração, que ele seja uma terra fértil diante da Tua palavra, que essa semente, ó Deus, plantada, possa germinar e frutificar em nome de Jesus. E assim nós oramos, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus na vida de cada um de vocês e agradecemos pela Tua presença aqui conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, do 22 ao 32. Gênesis, capítulo 32, do 22 ao 32. Abra lá sua Bíblia, eu aguardo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 32, do 22 ao 32. Amém? Então eu vou ler e vocês acompanhem aí em suas versões. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali.
Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Já Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo Jacó foi ferido. Qual a sua necessidade, você que me ouve? Eu recebi um recado no Zap, depois que eu enviei o nosso post para lembrá-los da nossa EBD esta manhã, com o título. A pessoa me fez uma outra pergunta, né? Ou ele aumentou, digamos, essa pergunta dizendo: eu tenho tantas necessidades. E de fato todos nós temos. Aí eu disse para ele então, conversando no WhatsApp: qual a maior necessidade sua hoje então? Eu refiz a pergunta: qual a maior necessidade sua hoje? Interessante, né? Nós também pensarmos sobre isso esta manhã. E eu quero perguntar, eu quero tratar com os irmãos e amigos que nos assistem, mas qual é a nossa necessidade hoje? Ou qual a maior necessidade nossa hoje? Se eu franqueasse a você, você iria falar muitas coisas, porque a pergunta é bem ampla. São várias vertentes que você pode me dizer. Mas eu queria que você sozinho agora, você e Deus, perguntasse ao seu coração: Deus, revela qual a minha necessidade. Não permita que eu saia diante do Senhor sem pelo menos uma resposta que seja e que acalme o meu coração. Sabe por que eu digo isso? Porque quando vivemos situações extremas, tem grande impacto na vida humana. Situações extremas, ela impacta a vida humana. E nesse tempo que estamos vivendo, com certeza está impactando o seu coração. Porque é uma situação extrema que não temos controle sobre ela. Por exemplo, quando temos ameaças concretas, riscos iminentes de morte, não é verdade? Por exemplo, Daniel e seus amigos na cova dos leões, é uma situação extremada, o qual as emoções afloram. E é comum, viu, nesse tempo que estamos vivendo, é comum, num curto período da vida, por causa dessas emoções que vivenciamos, toda a nossa história seja passada em revista. Ou seja, nós fazemos um feedback quando nós estamos nessas situações o qual não controlamos, o qual não entendemos, e em regra nós fazemos esse feedback na nossa vida e passamos uma revista sobre ela. E eu creio que quando nós fazemos isso, é altamente positivo para nós. É altamente positivo. Principalmente porque nós mudamos alguns comportamentos, principalmente na ética, principalmente em amor ao próximo. E isto é fundamental, porque essas consequências, quando são muito bem entendidas no nosso coração, no sentido de parar e dar uma explanação na nossa vida, geralmente há uma mudança, e principalmente para melhor. Assim esperamos que cada irmão e cada amigo também faça.
Porque as pessoas envolvidas não são mais as mesmas. As pessoas que sofrem, ou as pessoas que vivem esta ameaça, até de morte, como estamos vivendo hoje, não são mais as mesmas. Assim, há sempre uma oportunidade para Deus para revelar-se. Quando as situações saem do nosso controle, não tenham dúvidas que nós teremos uma oportunidade para Deus revelar ao nosso coração a sua vontade. E foi essa experiência de Jacó, que lemos no texto de Gênesis, que nos mostram claramente quem era Jacó antes de ter uma experiência com Deus e depois, quando ele tem essa experiência com Deus. Há uma diferença na vida dele gritante. E não há dúvidas que hoje, o que estamos vivenciando, não há dúvidas que essas questões extremas sempre nos levará a pensar um pouco mais sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual o meu desejo e qual a vontade de Deus para a minha vida. Quem era Jacó e quem era Esaú? Uma família. Estamos no mês da família e vamos tratar aqui desse assunto para que nós entendamos então quem era Jacó, quem era Esaú. Filhos de Isaac. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, nascido depois dele. Eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó. Infelizmente, esses irmãos, eles brigaram por causa da bênção do pai. Havia uma briga, uma rixa entre eles, por causa da bênção do pai. E a bênção do pai ficava com o primogênito, aquele que nasceu primeiro, no caso Esaú. E Jacó, com ciúmes, queria esta progenitura e essa bênção exclusiva a Esaú, mas para ele, para Jacó. Olha lá Gênesis 25, abra lá Gênesis 25, versículo 23, que diz: Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Palavras de Deus, do Senhor, quando estavam sendo gerados no ventre da sua mãe. É interessante que esse fato que aconteceu, acontece também hoje. As fortes emoções, os destemperamentos, acontecem hoje também. E nós precisamos compreender que quando um texto desse está na Bíblia, é para que tenhamos algo de prático na nossa vida. Mas vamos pensar um pouco em Esaú e seus privilégios. Já que nós estamos falando de qual a sua necessidade, Esaú tinha os seus privilégios, por ser o filho mais velho. Esaú, por ser o primeiro filho, ele gozava do direito da progenitura. Isso era direito. Ninguém poderia questioná-lo. Esaú, porém, desprezou esse direito que simbolizava a graça de Deus na sua vida. Esaú desprezou a sua progenitura. Olha lá, Gênesis 25, do 32 ao 34. Gênesis 25, do 32 ao 34. Disse Esaú: Estou quase morrendo.
De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho de Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele desprezou aquilo que ele tinha de mais precioso, porque era direito dele. E o texto nos diz que ele desprezou por causa de um ensopado de lentilhas. Uma sopa tão comum hoje. E eu quero fazer uma pergunta a você. O que falta na sua vida? Qual a sua necessidade? Como Esaú, o que você tem buscado na vida? Dinheiro, bens, fartura, posição. Esaú vendeu-se por um prato de lentilhas. Esaú tinha tudo o que precisava. Era herdeiro, primogênito. Os privilégios não eram importantes nesse sentido. Mas quando Esaú descobriu que foi enganado, ou que se enganou, aí ele deu valor. Ele deu valor porque ele foi enganado e se enganou. E o que você tem buscado na sua vida? Qual a sua real necessidade hoje? As emoções estão todas aflorando ao nosso coração. Há preocupações em todas as áreas da nossa vida hoje. Nós precisamos tomar uma decisão. O que é melhor para nós? Olha lá o texto de Gênesis 27, do 34 ao 36. Olha como o ser humano ele se sente depois que ele faz uma escolha errada. Olha lá. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? É interessante, né, pensarmos que Esaú foi enganado duas vezes. Esaú tinha os seus privilégios. Esaú estava tranquilo, ele era o primogênito. Como nós vimos aqui, ele descobriu que foi enganado e que se enganou. Jacó, o seu irmão mais novo, significa enganador, ou aquele que engana. Esaú tinha os seus privilégios, mas ele precisava de mais, de um prato de lentilha. Que coisa, né? E às vezes nós trocamos tantas coisas boas por coisas que não valem a pena. Talvez as nossas emoções nos enganem. Talvez a pressão que nós estamos vivendo pode nos trazer as escolhas erradas. Mas como eu disse, quando há essa necessidade de escolhermos,
é uma oportunidade para Deus revelar a sua vontade. Não há como sair diante de uma situação extrema sem que Deus revele a sua vontade. Por que Esaú não pediu a opinião a Deus, ao seu Deus? Por que Esaú foi tão negligente consigo mesmo? E aqui ele diz que sofreu as consequências das suas escolhas. Depois de ser enganado, nutriu em seu coração amargura e ódio, planejando matar o irmão. Se agirmos precipitadamente, querido que me ouve, em ansiedade, não confiando em Deus, perderemos a oportunidade de vermos as ações maravilhosas do Senhor para nossas vidas. Mas nós temos que pensar qual é a nossa necessidade, o que precisamos, o que necessitamos, qual é a prioridade para a nossa vida hoje. Quando eu olho Lamentações, capítulo 3, do 25 ao 26, o profeta Jeremias nos diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardarem em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, do 25 ao 26. Bom é o Senhor para que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Mais importante do que você ter alguma coisa é você ser uma pessoa que espere no Senhor. As volições, elas aparecerão. As vontades, elas com certeza baterão nas nossas portas. Mas nós temos que esperar, e esperar em Deus, o que eu realmente necessito hoje. Não saia por aí atirando em tudo. Não no sentido literal, não é no sentido literal. Mas quando nós estamos tensos, preocupados, nós podemos buscar coisas que não nos ajudarão em nenhum momento. Perderemos as grandes oportunidades e arrependeremos das nossas escolhas. Nós podemos colocar no nosso coração ódio, amargura, tristeza. Então já Esaú tinha os seus privilégios e vendeu eles. Deu ao seu irmão Jacó esse privilégio. E se arrependeu. E tudo isso porque estava com fome, com vontade de comer alguma coisa. Jacó, astuto, ele aproveitou a oportunidade de enganar o seu irmão. Mas Jacó também tinha os seus privilégios. Ou seja, tanto Esaú como Jacó eram pessoas que não precisavam se preocupar muito com as coisas. Jacó, no afã de buscar uma necessidade no seu coração, ele engana o seu irmão Esaú. Mas Jacó também tinha os seus privilégios. Jacó estava em uma situação que muitos consideram o ideal, perfeito. Ele era descendente de Abraão, era servo de Deus, tinha família, tinha servos, era um homem rico. Jacó era um homem abençoado. E ao observar a vida deste homem, podemos imaginar que ele tinha tudo o que queria, tudo o que ele precisava. Mas ele quis enganar ao seu irmão Esaú, por causa da sua progenitura, que não era dele, era próprio do irmão dele.
Olha o Gênesis 27, 35. Gênesis 27, 35. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Ele enganou. Astutamente significa que ele tinha um propósito cabal de tomar a progenitura do seu irmão, o qual o seu irmão também cabalmente entregou-a por causa de um prato de lentilha e de um cozido, de uma carne de caça. Uma atitude egoísta da parte dele, mas também da parte do outro também. Os dois, tanto Jacó quanto Esaú, eram egoístas. Não estavam satisfeitos com aquilo que tinham. E as consequências foram cruéis na vida dessas duas pessoas e de toda a sua família. Ele queria algo que não lhe pertencia, como eu disse. E continuou fazendo. Continuou insistindo. E as consequências dos seus atos repercutiu em todos os lugares. Cuidado com as nossas decisões. Elas podem repercutir para uma vida inteira. Olha lá Gênesis 31, de 1 a 2. Gênesis 31, de 1 a 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Consequência do seu egoísmo, consequência de que o seu coração não estava satisfeito com as coisas que tinham, queriam mais e mais e mais, queria mais, 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 e com isso ele usurpou o direito da progenitura do seu irmão. E a consequência é que todos, obviamente, apontavam o dedo para ele. Esse é o cara que enganou. Cuidado com as suas necessidades. Há um perigo eminente quando nós não avaliamos isso. E geralmente acontece isso quando estamos sob pressão. Quando necessitamos de alguma coisa para que haja uma resposta, por exemplo, do nosso coração, ao nosso coração. Esaú e Jacó eram muito bem-sucedidos. Esaú, por direito, era o primogênito. Mas Jacó, como segundo filho, ele era abençoado em todas as coisas. Mas, quando Deus se revela ao coração de Jacó, há uma mudança. Graças a Deus que Deus não leva em conta a nossa ignorância. Graças a Deus que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que sempre deseja o melhor para nós. A experiência de Jacó pode ser a nossa experiência essa manhã. Talvez o seu coração esteja planejando tantas coisas. Talvez você não esteja satisfeito com aquilo que você tem.
Talvez dentro do seu coração está sendo alimentado por coisas fúteis, inúteis, que lá na frente você se arrependerá. Qual foi a experiência de Jacó então? Que pode ser a nossa experiência. Ele conheceu a Deus intimamente. E é isso que o ser humano precisa hoje. Conhecê-lo na sua essência. Conhecê-lo como um Deus que vem em socorro àqueles que o buscam. De tal modo que essa experiência com Deus, o seu caráter foi transformado. Ele passou a chamar de Israel. De Jacó para Israel. Que significa, ele luta ou persiste com Deus em poderosa oração. Olha o versículo, capítulo 32, do 27 ao 28. E disse-lhe, qual o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Como nós vimos, o nome Jacó significa suplantador, enganador. E ele mostrou isso claramente na sua atitude com seu irmão. Lembrando que o seu irmão também foi ingênuo, no sentido de vender aquilo que era mais precioso que ele tinha por um prato de lentilha, como nós falamos. A necessidade de Esaú naquele momento era um prato de lentilha. E Jacó aproveitou essa oportunidade, como nós falamos. O texto fala que Jacó nasceu agarrado ao pé do seu irmão gêmeo. O nome se revelou dessa forma, quando ele comprou esse direito do irmão e depois enganou o pai. Então ele enganou o irmão, enganou o pai. É a mesma coisa que Deus exige de cada nós esta manhã. Receber as bênçãos, temos que dizer quem somos. Você precisa dizer quem você é para Deus, para receber essas bênçãos, receber a paz. Temos que confessar os nossos pecados e render as nossas vidas a Deus. Essa experiência de Jacó só pode ser realizada em nós quando nós falarmos com Deus e dizer a Ele, Senhor, esta é a pessoa que está falando contigo. Essa pessoa precisa ser transformada pelo seu poder, pela sua bondade. Eu também sou pecador. Eu preciso também quebrantar o meu coração diante do Senhor. E eu sei que o Senhor é um Deus que sonda os corações e que permite que cada um de nós avaliemos a nossa vida esta manhã e esperemos no Senhor todas as suas bondades. Você quer receber a bênção do Senhor? Fale com Ele, diga a Ele quem é você. Você não é diferente de Jacó e de Esaú. Somos humanos. Somos falhos. Precisamos da bondade do Senhor. Precisamos quebrantar o nosso coração. Se você não tem a bênção do Senhor, você não tem nada. E a maior necessidade que você tem, então, é a bênção do Senhor. As outras coisas são periféricas, que se acabam e que traz ao coração do ser humano realmente preocupação, brigas, rixas. Somente na presença do Senhor nós prevaleceremos. Não há como fazer diferente, meu querido.
O que aconteceu com Jacó, Israel, foi uma transformação de caráter. O que Deus fez com ele muda não só o nome, mas o caráter de Jacó. Ele não seria mais suplantador, enganador, mas seria uma bênção para toda a nação. O que mais Jacó precisava era encontrar com seu Deus. E ele o encontrou. E essa é a maior necessidade que você pode ter hoje. De frente a frente com Deus dizer: eu sou o José Luiz. E eu preciso da bênção do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me abençoe, me guarde, me proteja. Nesse mundo que estamos vivendo agora, é impossível você não pensar nisso. É impossível você não aquilatar o que está acontecendo. As pessoas estão morrendo. Nem velório é feito mais. E infelizmente pessoas estão enganando, estão burlando, estão metendo a mão, desculpa a expressão. É impossível que nós, como cidadãos, nesse mundo, nesse Brasil, não pensemos no que está acontecendo. E talvez a maior bênção que você precisa é a presença do Senhor na sua vida esta manhã. Para que Ele cuide do seu coração. Para que Ele supre todas as suas necessidades. Porque talvez nós estamos nos enganando a nós mesmos e pensando que a minha necessidade, a minha maior necessidade não seja Deus, seja outras coisas. Seja a comida, o remédio, o alimento. Não sei. Qual a sua necessidade, você que me ouve? E eu vou reformular então, pedindo ajuda aos universitários que me enviou um recado. Qual a sua maior necessidade? Tanto Esaú como Jacó, eles tinham tudo o que precisavam. Esaú não deu valor. Jacó aproveitou a oportunidade. Mas as consequências do que ele fez foram sérias na vida dele. Mas com a graça de Deus, ele se encontra com ele, com Deus. E ele disse: eu não vou sair da sua presença enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me perdoar. Porque eu sei que a sua bênção é melhor do que todas as coisas. Por isso, você que me ouve, nesse tempo que estamos vivendo, não saia da presença do Senhor. Não troque a presença dele por nada, porque enganoso é o coração. É muito enganoso. Ele poderá trazer dificuldades, tristezas, por longo tempo. A nossa maior necessidade não é bênçãos materiais. É encontrar definitivamente com Deus. E assim haverá, com certeza, uma mudança na nossa vida. As prioridades serão diferentes. Esse é o objetivo, você que me ouve, do Evangelho de Jesus. É salvar e trabalhar na nossa vida integralmente
para que as nossas prioridades sejam as prioridades de Deus. Que as nossas necessidades estejam nos pés do Senhor. Não é nos transformar em pessoas ricas, não é, mas em pessoas semelhantes a Jesus Cristo. O que o mundo precisa hoje é de pessoas que estejam inteiradas em Cristo, buscando a tua face. Lógico que teremos momentos duros, sim. É lógico que nós sofreremos, sim, as consequências, talvez, dos outros. Talvez nos privaremos de tantas coisas, sim. Mas a nossa maior necessidade não é isso. A nossa maior necessidade é o Senhor. Apenas Ele. E como Ele diz nos Evangelhos, as outras coisas vos serão acrescentadas. Pare de lutar contra si mesmo. E deixe Deus falar ou perguntar, qual é o seu nome? Aí você dirá, meu nome é tal. E eu preciso da sua bênção. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Que mude as minhas prioridades. Que eu não seja enganado ou seja enganador. Que eu respeite o próximo como a mim mesmo, como diz a sua palavra. E Jacó iria encontrar-se com Esaú. Olha a mudança. Olha como Deus mudou a vida de Jacó. E como Deus pode mudar a sua vida também. Gênesis 33, do 3 ao 4, é o último texto que vamos aqui ler com os irmãos e amigos. Gênesis 33, do 3 ao 4. Que diz, ele mesmo passou à frente. E ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se então até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Jacó, quando viu a seu irmão Esaú, de longe, temendo-o por aquilo que ele poderia fazer com sua vida, Jacó curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú, vendo a atitude do seu irmão, correu ao encontro dele, de Jacó, e abraçou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Aqui houve perdão, sinceridade, atitude. Aqui houve desprendimento. Jacó deixou de confiar em si mesmo. Lembre-se que ele era suplantador. Ele deixou seus métodos, suas estratégias, as suas necessidades e entregou o seu problema a Deus, confessando antes o seu pecado. Olha, eu sou Jacó e eu não vou sair da sua presença sem a sua bênção, meu Deus. Transforma a minha vida, eu não quero ser a mesma pessoa mais. Isso só me traz problemas, dificuldades. Mesmo que eu experimente a necessidade que eu acho que eu preciso e que tenho que tê-la, o mais importante não é isso. O mais importante é a sua direção. Jacó estava num momento de crise.
E é exatamente nesse momento que as bênçãos espirituais chegam, as mudanças chegam. E eles choraram significa que eles se entenderam. E como nós vimos, logo no início, no seu ventre há duas nações, há dois povos. E realmente isso aconteceu. Mas eles foram restaurados no momento de crise pelo seu Deus. Que coisa maravilhosa sabermos que é possível acontecer isso com o nosso coração hoje. Como é relevante a presença de Deus. Como muda a história de uma família com a presença de Deus. Situações extremas, como eu disse logo no início, têm grande impacto sobre a vida humana. E nós devemos aproveitar esta oportunidade de pararmos, fazer em revista ou passar em revista a nossa vida, ver quais são as nossas prioridades, quais são as nossas necessidades, sentar-se diante de Deus e dizer: Senhor, o meu nome é tal. Esse sou eu. Ajuda-me a priorizar o que é melhor para a minha vida, a descansar naquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, me dê saúde para que eu possa trabalhar, sustentar a minha família, amar as pessoas que me rodeiam, a não ser enganador, suplantador, a não aproveitar as oportunidades, porque eu sei que elas, Senhor, podem destruir-me. Toda uma história da minha vida. Quantas famílias estão destruídas porque enganam-se, porque não há perdão, não há, como nós lemos aqui, né? Esaú abençoou Jacó como Jacó abençoou Esaú. Qual a sua maior necessidade hoje, você que me ouve? Deposite aos pés do Senhor. Deixa que Deus trate o seu coração. Não permita que você seja enganado por você mesmo. E você busque outras coisas que com certeza não o ajudarão em nada. E eu creio que esse tempo, onde nós estamos vendo tantas coisas, mortes, necessidade física, material, onde pessoas estão sofrendo, sim. Mas talvez essa oportunidade que Deus está dando para que essas pessoas também voltem-se para Ele, para Deus, e busquem em Deus o que é melhor. Amém? Louvado seja Deus, através desta história que aconteceu e é real. E é tão real que também acontece hoje. Talvez não nessa proporção toda, mas os conceitos são os mesmos. As necessidades são as mesmas. Mas saiba que Deus, como foi com eles, também pode ser com você esta manhã. Por isso, eu quero te dar um tempinho agora. Quero dar um tempo para que você pare. Primeiro responda ao seu coração, qual a sua maior necessidade?
Eu quero desafiar você que me ouve, você que está em família aí, reunido em família, que vocês estendam-se as mãos uns para os outros. Dê as mãos agora num momento íntimo da família, se for possível. Estejam juntos agora como família, esperando que Deus revele a vocês qual a maior necessidade que vocês têm hoje. Eu quero dar esse tempo ao seu coração para que você ore. E se alguém quiser aí falar alguma coisa entre vocês, podem dizer. Eu quero dar esse tempo para o seu coração, como família. Ou abracem-se como vocês acharem melhor. Mas experimente essa comunhão agora com o Senhor. Gostaria de estar também abraçado com vocês, mas nós não podemos. Mas eu estarei aqui orando pela sua vida, pela sua família, para que haja a real presença do Senhor Deus. Vamos orar então, colocando esse tempo diante do Senhor. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso. Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta EBD. Obrigado, Pai, porque podemos celebrar Jesus na nossa vida. Obrigado porque podemos, ó Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor, diante do seu altar. Que o Senhor revele ao nosso coração a sua vontade. Pai, famílias estão unidas agora, ó Deus, orando, agradecendo. Ó Pai, qual a necessidade que eles têm hoje, ó Pai? Revele aos seus corações. Pai, permita que eles experimentem, ó Deus, a tua presença, a tua vontade real. Ó Deus, revele a eles, ó Deus, o teu poder, a tua majestade, a tua glória. Ó Pai, que eles permaneçam firmes diante do Senhor e que mesmo as situações inerentes que estamos vivendo hoje não atrapalhem, ó Deus, a comunhão com o Senhor. Abençoe as famílias, ó Pai, abençoe, Senhor, grandemente a elas. Ó Deus, que haja restauração, que haja perdão, que haja, Senhor, o mover do Espírito Santo na vida deles, ó Pai. Somos pecadores, somos injustos, erramos, mas o Senhor é um Deus também longânimo, perdoador, e além de perdoador, o Senhor quer moldar o nosso caráter para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor na vida desses preciosos que estão aqui orando,
e que eles estejam em comunhão com o Senhor agora. Assim seja, Pai. Louvado seja o Senhor. Que nós não saiamos daqui, da sua presença, sem a tua bênção. Que a bênção do Senhor, ó Deus, os alcance, não só a mim, a família, mas também a todas as famílias. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque, como nós lemos, o Senhor é um Deus que tudo pode, inclusive mudar o ser humano para melhor. Que as nossas prioridades sejam as suas prioridades, ó Deus. Abençoa, Senhor, o povo. Abençoa aqueles que estão sofrendo. Abençoa aqueles que estão passando necessidade. Ó Pai, obrigado porque muitas pessoas estão indo ao encontro delas com alimento, com remédios. Mas, Senhor, essa é uma grande oportunidade também de o Senhor se manifestar e dizer a essa pessoa qual o seu nome. E que essa pessoa responda a Deus e diga: eu sou fulano de tal e preciso do Senhor. Ó Pai, que essa seja uma oportunidade real da tua presença. Porque essas necessidades passarão e muitas pessoas esquecerão do Senhor. Estarão fartas, satisfeitas, mas nós sabemos que sem o Senhor não há fartura, não há bênção que possa suprir a nossa necessidade. Por isso, ó Pai, qual é a nossa maior necessidade? Revele ao nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, você que está conosco. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua paciência para conosco. Estamos encerrando a nossa EBD. A irmã Valéria também manda um forte abraço à igreja, aos amigos. E não esquecendo que logo mais à noite, às 19 horas, também traremos aqui um assunto que fala sobre a família. Então venha conosco. Convide mais um. Convide mais um para que você esteja com ele ou ele esteja com você, mesmo à distância. Mas convide uma pessoa que você gosta, que você ama, um parente, um primo, um amigo. Convidem. Os posts estão sendo colocados para você partilhar e compartilhar com os outros que não têm essa informação. E você que é membro da nossa igreja, se você puder, compartilhe também na sua página no Facebook, para que este momento seja um momento muito especial na vida, não só da igreja, mas na vida daqueles que você também gosta e você tem prazer em tê-los perto de você. Eu gostaria que todos partilhassem, gostaria que todos compartilhassem, né, nesse momento. Amém? Abençoado seja você e o seu dia. Obrigado pela presença e logo mais à noite, às 19 horas, se Deus assim nos der vida, nós estaremos juntos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor ao seu coração. Até mais. Deus abençoe vocês todos, hein? Obrigado. Tchau.